Projeto de Lei número 1644/2015, mensagem do Poder Executivo, que altera a Lei 5.230, de modo a prorrogar o prazo para atendimento de condições para benefícios tributários. Bom, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhor presidente, quem acompanha as discussões que eu faço aqui na tribuna já sabe que eu normalmente sou contra isenções fiscais. Eu sou contra isenções fiscais, em primeiro lugar, porque nós temos uma carga tributária no nosso país que ela incide sobre a classe média e sobre os pobres e beneficia os ricos e os muito ricos no nosso país. Uma carga tributária regressiva. No Brasil, quanto mais pobre é o cidadão, mais a carga tributária pesa no orçamento. Quanto mais rico é o cidadão, menos a carga tributária pesa no orçamento. E toda hora, o parlamento brasileiro, nas mais variadas esferas, vai e desonera. Não é a família pobre, não é a dona de casa, não é o trabalhador. Desonera o capital. Desonera aqueles que já são beneficiados pela nossa estrutura tributária. Então, raramente eu sou a favor de isenção fiscal. Tem que haver uma justificativa muito séria, tem que haver um benefício social muito evidente. Eu sou autor de um projeto de lei que dá isenção fiscal, mas é para empresas que contratarem travestis, transexuais, transgêneros, um setor da nossa sociedade que vive na absoluta marginalidade, que mais de 90% trabalham na informalidade, a grande maioria na prostituição. Então, num caso como esse, eu sou a favor de darmos isenção fiscal. Agora, a gente distribui isenção fiscal de uma maneira. Essa casa aprovou, por exemplo, a isenção fiscal para a TK-CSA. A TK-CSA, uma siderúrgica, que não pode se instalar na Alemanha, porque os alemães não quiseram, porque ela é poluidora. Não conseguiu se instalar em nenhum país da Europa, porque os europeus não aceitam empresas poluidoras como a TK-CSA. Não conseguiu se instalar no Maranhão, porque o povo do Maranhão não quis aquela siderúrgica altamente poluidora. A cidade do Rio de Janeiro aceitou a instalação da siderúrgica, que foi recusada no seu país natal, que foi recusada em toda a Europa, que foi recusada pelo Maranhão. Aí a Câmara Municipal do Rio de Janeiro não só permite que a TK-CSA seja instalada na nossa cidade, como ainda dá isenção fiscal. Aí qual é o argumento? Não, a TK-CSA vai gerar empregos. São mais de 20 mil empregos que vão ser gerados pela TK-CSA. E era tudo mentira. A TK-CSA produziu 20 mil postos de trabalho durante a sua construção. E foram buscar trabalhadores chineses para construir a TK-CSA. Não deram emprego para os brasileiros, não. Trouxeram os chineses. Houve, inclusive, denúncia de trabalho escravo na construção da TK-CSA. Tentamos investigar o trabalho escravo, mas tinha a barreira da língua. Não conseguimos nos comunicar com os trabalhadores para verificar as condições de trabalho. Houve obstrução da TK-CSA para que não houvesse fiscalização. Agora, quando houve um acidente com os pescadores de Santa Cruz e foram procurar o corpo do pescador, encontraram 2 cadáveres de chineses com uniforme da TK-CSA no fundo da Bahia. Quer dizer, os trabalhadores morrendo, sem que ninguém nem tivesse notícia da morte desses trabalhadores chineses. A TK-CSA, depois de inaugurada,
reduziu a sua oferta de empregos para a operação é de cerca de 2.000 trabalhadores, 3.000, se eu não me engano, nessa faixa. E tiraram o emprego de 8.000 pescadores de Santa Cruz. Que geração de emprego foi essa, produzida pela TK-CSA? Gerou déficit de emprego. Foi desempregado mais pescadores do que empregados na operação da usina. E pasmem, colegas vereadores, colegas vereadoras, depois que a TK-CSA foi inaugurada, ela sozinha corresponde por 70% das emissões de gases de efeito estufa na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nunca a TK-CSA poderia ter sido aberta, nunca poderíamos ter dado isenção fiscal para a TK-CSA. Agora, a proposta é a prorrogação. O vereador Dr. Jairinho argumentou, não, mas isso foi prometido para os investidores. Eles construíram os hotéis porque tinham a expectativa dessa isenção. Bom, mas o prazo já acabou. Então a expectativa que foi gerada para esses empreendedores já acabou. Não tem essa não, a gente não está dando nenhuma expectativa anteriormente acordada. Estamos prorrogando o prazo, estamos dando mais tempo de benefícios. Então, esse argumento do Dr. Jairinho é falacioso. Não estamos dando uma contrapartida combinada anteriormente. E segundo, eu teria sido contra essa contrapartida em 2011 se eu fosse vereador dessa cidade. Colegas, nós temos que ter respeito, não só com o povo, no que diz, nessa questão de não ficar dando isenção para quem já quase não paga imposto no nosso país, mas precisamos também ter cuidado com o orçamento da nossa cidade. Estamos caminhando para uma situação semelhante à do Estado. O Estado do Rio de Janeiro está quebrado e uma das razões é que desde a posse do governador Sérgio Cabral até hoje foram mais de 150 bilhões de reais dados em isenções fiscais pelo governo do Estado. Não existiria crise financeira no Estado do Rio de Janeiro se esses impostos fossem cobrados, se o empresariado fosse obrigado a pagar esses impostos. Não haveria crise. E o nosso orçamento está ficando preocupante. Esse ano, estamos realizando quase mais de 10% a menos do que o orçamento previsto. O prefeito mandou para essa casa uma previsão orçamentária de 30 bilhões e vamos fechar o orçamento em 26 bilhões. Para o ano que vem, ele mandou de novo a previsão de orçamento de 30 bilhões, como se ignorasse que está havendo queda na arrecadação no nosso município. Já tivemos queda desse ano em relação ao ano passado. Teremos nova queda no ano que vem. E vamos dar mais isenções fiscais. Vai começar, no ano que vem, vão começar a ser cobrados os empréstimos feitos para as Olimpíadas. Então nós temos uma situação orçamentária que requer o nosso cuidado. Precisamos parar de distribuir isenção fiscal sem uma discussão global do orçamento. Eu desafio o líder do governo. Eu quero saber se ele tem condições de chegar aqui, me apartear e dizer qual é o montante das isenções fiscais hoje distribuídas pelo município do Rio de Janeiro. Alguém aqui sabe? Alguém pode ocupar o microfone? Então, senhores, como é que nós vamos votar se nós nem sabemos hoje qual é o montante das isenções? Nenhum dos senhores, nenhuma das senhoras tem condições de chegar aqui e afirmar categoricamente que essa prorrogação não vai prejudicar a execução do orçamento do município nos próximos anos. Sou contra a aprovação desse projeto de lei e acho
que nós temos que fazer, sim, é um trabalho de revisão das isenções tributárias. Precisávamos formar uma comissão, fazer um levantamento e avaliar quais das isenções são justificadas e podem continuar e quais das isenções têm que ser encerradas em benefício do nosso orçamento. Ficar simplesmente aprovando isenção atrás de isenção não é uma política saudável para o orçamento público. E eu gostaria, senhor presidente, de solicitar o adiamento dessa discussão por 4 sessões.